Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente inicia mais um trabalho, a convite dessa casa querida, ao CEVA, ao Centro Espírita Vila de Abrantes, onde eu aqui, Sidney Matos, que trabalho hoje no Centro Espírita Viana de Carvalho, venho aqui contribuir com vocês um pouquinho sobre o entendimento do estudo do Evangelho. E mais uma vez agradeço à casa pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho do entendimento dos estudos que nós estamos aqui conduzindo e produzindo, para que a gente possa realmente crescer, né? Aprendendo um pouquinho mais, porque a partir do momento que a gente começa a dividir nossas experiências, a estudar, a trazer novos olhares sobre tudo aquilo que nos é apresentado na vida, mas com uma base cristã, uma base espírita, para nos dar alicerces necessários para a nossa condução como espírita, como cidadão, como filho de Deus. Por isso, antes de mais nada, gostaria muito de agradecer mais uma vez. E antes de iniciar o trabalho, das nossas reflexões, de alguns temas que nós vamos abordar aqui hoje, de um capítulo que eu sou muito realmente, como é que eu posso dizer? Eu agradeço muito por ter conhecido esse capítulo do Evangelho, logo nos princípios, nos principais, nos primeiros estudos que eu fui desenvolvendo dentro da Casa Espírita, que foi o Homem de Bem, capítulo 17. Hoje nós vamos falar um pouquinho do item o dever, mas esse capítulo ele é muito intenso, ele é um capítulo que requer da gente um pouquinho de cuidado nas abordagens, porque às vezes se a gente levar tudo aquilo que está ali a ferro e fogo, a gente vai entrar em conflitos internos, porque às vezes acha que tudo aquilo não é factível, não é possível, não é isso que o Evangelho está nos mostrando. O capítulo 17, eu costumo dizer que ele é um roteiro de uma trajetória de transformação. É, um, é uma forma que nós temos de desenvolver as competências, as, as oportunidades da nossa caminhada como espírito. E que a gente também esclarece para todos nós que este capítulo, ele nos dá a oportunidade de vislumbrar os processos, à medida que a gente vai conquistando, que a gente vai avançando, que a gente vai dando passos mais firmes, não saltos, mas passos firmes na construção deste homem de bem, desta mulher de bem, que faz com que a gente amplie o nosso olhar sobre a compaixão, sobre a misericórdia, sobre a atitude necessária que precisamos ter conosco, principalmente para nos dar a bagagem necessária de poder auxiliar o outro. Então, antes de aprofundarmos um pouquinho a nossa discussão, eu queria fazer uma prece em gratidão para toda essa oportunidade que nós estamos tendo hoje. Obrigado, Mestre Jesus. E eu peço a inspiração dos amigos bondosos no momento que eu faço o registro deste vídeo para dividir com vocês. Agradecido por esta oportunidade. Peço a inspiração dos amigos para que possamos aqui desenvolver um bom estudo. Acima de tudo, peço a tua misericórdia e o teu olhar por aqueles que sofrem hoje. As vicissitudes que o planeta vem apresentando desde a sua chegada, desde que a pandemia se estabeleceu aqui em nosso planeta. Que essas pessoas hoje que sofrem por diversas dores, elas possam sentir o calor da tua bênção e da tua paz, para que elas possam se renovar e aproveitar a oportunidade do ensinamento que a dor chegou, para olhar para um mundo novo, para um mundo de oportunidades. Obrigado, Mestre, que possamos aqui dividir um pouquinho daquilo que a gente já conquistou em relação ao entendimento dos seus ensinamentos. E a gente começa falando sobre o homem de bem. O homem de bem, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu vou fazer alguns recortes, algumas abordagens do próprio texto do Evangelho. E aqui eu vou começar já trazendo aqui
uma pequena reflexão sobre este item, que faz parte das instruções dos Espíritos, que é o dever. É o tema do nosso estudo da noite de hoje. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões nos impõem. Eu vou já começando chamando a atenção aqui para alguns pontos. A obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Nesse primeiro momento, nós estamos aqui chamando a atenção para os nossos valores, para os nossos princípios. Estes que definem e que dão a direção à nossa conduta. Esta obrigação moral faz com que a gente revisite tudo isso. Porque como é que nós vamos dar passos e entender o limite do outro, onde a gente não consegue ainda nem sequer lidar com aquilo que a gente passa na vida? Porque às vezes não compreendemos o real sentido e o motivo que estamos desenvolvendo determinado comportamento. Às vezes ficamos presos a condicionamentos, às vezes ficamos presos a vícios, porque deixamos de olhar com mais carinho para os nossos valores e para os nossos princípios. Estes sofrem diretamente ações e influências do meio. Somos colocados à prova quando estamos falando sobre isso. E essa obrigação moral é que nos vai fazer realmente ver o quanto fiéis nós estamos a estes valores, princípios e a nossa conduta como cristão, como filho de Deus, como homem de bem. Porque para a gente falar e ajudar as pessoas, para a gente poder entender e acolher as pessoas, aceitá-las, a gente precisa fazer aqui, ó, o dever é a lei da vida. Mas precisamos olhar para nós, primeiramente, consigo mesmo, para nós, e em seguida para os outros. Às vezes ficamos presos nessas questões porque a gente quer transmitir ou simplesmente impor para os outros aquilo que acreditamos ser verdade. Até mesmo nas escolhas religiosas, onde a gente vê bastante discussão, nos aspectos políticos, nos ideais, nós queremos impor às pessoas. A gente está perdendo a oportunidade de poder entender o olhar do outro sobre o mundo onde nós vivemos. O fato de eu ter um olhar, uma visão de mundo, não significa que é a verdade absoluta. É porque essa verdade ela não existe dentro da nossa relatividade. Temos que compreender que o outro também tem um olhar da vida, que o outro também percebe a vida de formas diferentes. E para a gente começar a elaborar e desenvolver essas questões, essa obrigação moral, ela vem em linha com o que o Evangelho nos convida. Quando nós falamos lá, bem-aventurados aflitos, quando compreendemos as causas anteriores, quando compreendemos as causas atuais, começamos a trazer elementos para nos vermos como espírito. Essa é uma das questões importantes do estudo das obras, uma das questões importantes do estudo da própria doutrina espírita, de maneira sistematizada, de maneira bem orientada. Não simplesmente aquela leitura rasa, não simplesmente dizer que eu já li todos os livros, porque isso não vai trazer a transformação que o indivíduo precisa. As leituras e os estudos vão provocar o indivíduo a se ver inserido em um contexto ao qual Jesus nos convida. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. E que verdade é essa? É a verdade onde ele apresenta que nós aqui, nesse mesmo parágrafo, é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo,
primeiramente, e em seguida para com os outros. Perceba, esta verdade, Jesus está dizendo, olhe para dentro. Quando Jesus fala, quem te julgou, olhe para dentro. Perceba o quanto você, espírito, pode já ter feito coisas horríveis e também coisas maravilhosas, mas ficamos perdidos apontando o dedo para o outro, porque achamos que esta verdade, a qual o nosso olhar ainda míope e estreito fica preso, define como o mundo é. E não é por aí que nós devemos abordar os outros que estão convivendo ao nosso redor. E aqui eu avanço um pouquinho mais quando ele diz assim, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, você achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Esse antagonismo é onde entra aqui os nossos conflitos. Porque às vezes a gente acha até que aquela pessoa que nos machuca profundamente, a gente estender o braço, a gente ter uma atitude contrária, onde hoje muita gente incentiva, né? Aí todo mundo fala até do olho por olho, dente por dente. Hoje eu voltou a falar sobre essas coisas. Não, porque você é bobo, porque você aceita, porque você baixa a cabeça, porque você... Vários porquês. E quem somos nós para definir e julgar alguém? Quem somos nós para determinar que uma atitude equivocada do outro, ela nunca mais poderá ser reparada? De dar a segunda chance. Porque estamos presos ainda às condicionais que o meio nos apresenta. E ainda aquela questão do comprazimento, que muitas das vezes a gente gosta das coisas que estão aí ao nosso redor. E a gente não quer abrir mão disso, não. E a gente fica preso a estas coisas. Por isso que é difícil quando você dá a oportunidade da segunda chance. Porque o seu orgulho é provocado. Porque a sua vaidade é afetada. E tudo isso mexe com você por dentro. Aquele que muito se eleva será rebaixado. Esse é o entendimento. Porque a gente acha que as posições que exercemos, que as condições que temos determinam quem nós somos. E quando passamos por algum revés, e isso mexe nessa estrutura, ou que sequer possa abalar, a gente acha-se no direito de punir alguém, de apontar para alguém. Por isso que esse antagonismo é muito difícil. Ser um homem de bem e estar despido dessas coisas que nos prendem, desses sentimentos, não saber lidar com as emoções do jeito que nós hoje, presos dentro de nossos lares, temos dificuldade hoje de sequer falar sobre isso. Como é que nós vamos lidar com o outro e se vivemos intensamente por conflitos, por poder e interesses outros? Esse antagonismo é a primeira lição que precisamos a ter os nossos olhos com carinho. E para a gente olhar isto com carinho, é o momento de nos revisitar, de entender o que nós estamos aqui contribuindo nessa caminhada. Porque quando a gente fala desse jeito, a gente fala para todos aqueles, mesmo não sendo espíritas. Porque eu preciso me entender, me situar no mundo hoje, que todo mundo que é um mundo, acha que é um mundo conturbado. E a gente vê nas obras que são chegadas e apresentadas para nós, dentro do meio espírita, a importância do progresso desta lei que se estabelece, mas a importância da correlação e da equidade entre todas elas. Porque não existe privilégios para o indivíduo na Terra. Todos nós temos e estamos suscetíveis a essas observações, aos ajustes necessários às leis.
Nós estamos todos expostos para poder darmos o nosso melhor na contribuição de um mundo melhor. E tudo isso é muito mais difícil, se torna mais difícil, porque eu não entendo qual é o meu papel, qual é a minha contribuição em um mundo onde muita gente só acha que tirar proveito é o melhor, que o meu olhar é o melhor, que aquele que me machuca tem que tomar porrada, mas ser machucado mais o dobro do que eu sofri. E quando a gente traz os estudos, os textos do Evangelho, e quando Jesus escreve e questiona aquela mulher, onde estão aqueles que te acusaram, a gente fica se perguntando, será se a gente escrevesse isso hoje, no mundo que estamos, será que as pessoas teriam a mesma receptividade dessa mensagem? É só a gente observar o conflito, né? Esse choque de eras que nós estamos experimentando, que é extremamente salutar. Aqueles outros que viveram experiências nessa trajetória, no último século e na chegada desse novo, que ainda não conseguiram compreender a importância da tecnologia, aqueles outros que nasceram nesse mundo tecnológico, mas ainda não conseguiram compreender a necessidade dos limites, e a gente fica querendo que um prove que o outro está mais certo ou mais errado, e a gente deixa de ver a parte mais importante, que tudo isso é recurso, e tudo isso está à nossa disposição. E a gente tem dificuldade de saber lidar com os recursos disponíveis, porque a gente quer mostrar que o um ou o outro tenha a melhor escolha ou a melhor forma de fazer ou de agir ou de trazer resultados para alguma coisa. E a gente se perde, porque entre um lado e outro não há o diálogo. E a gente vê muito hoje aquele que grita mais alto, querer levar, ou aquele que se cala, achar que o silêncio, somente o silêncio, traz os melhores resultados. O silêncio é uma ferramenta fantástica, desde que ela seja empregada com sabedoria. Porque o silêncio não é omissão, o silêncio é a ação do pensamento. É o reflexo de uma atitude, de onde você traz para consigo o exercício de ouvir e administrar melhor aquilo que chega para você e não de reagir simplesmente porque chegou e você não processou, não assimilou aquilo para você, para dar uma contribuição melhor daquilo que você vai externar para alguém ou para vários. Então, esses convites que o Evangelho nos traz, estes desafios que o dever do homem de bem nesse planeta nos convida, é onde nós precisamos debruçar os nossos braços, os nossos olhares para o estudo e para o sentimento de amor. Falar de amor hoje parece meio piegas para algumas pessoas, mas falar de amor é o nosso melhor momento, é aquele resgate daquilo que realmente importa. É o resgate daquilo que realmente deve prevalecer nas relações. Falar de amor não é falar só das relações entre um indivíduo e o outro. Falar de amor é falar de como nós vemos o mundo desde a sua constituição. Em respeito à natureza é falar de amor. Porque não adianta falar de sustentabilidade se a gente não pensa de forma sustentável. E pensar de forma sustentável é desde os nossos momentos iniciais até as nossas contribuições como cidadão, mas também pensar sustentável dentro das nossas observações, crenças, valores e princípios. Porque são estas coisas que vão nortear a nossa direção, que vão dar caminhos e vão prover para nós elementos para fazermos as nossas escolhas. Por isso, meus amigos, o dever, ele sim, ele vai nos provocar, porque isso está aqui, ó, na nossa consciência, o tempo todo nos chamando a atenção para aquele pequeno detalhe
que a gente se diz que não importa, mas ele fica ali na sua cabeça. Poxa, por que será que eu não fiz tal coisa? Por que será que eu agi desta forma? Reflita, reflita nesses itens. Reflita, por que isso está chegando até você? Reflita o que isso significa quando isso ecoa na sua cabeça. E aqui, mais uma vez, eu vou dividir mais uma parte do texto aqui, que é aqui nesse item do dever, é onde eu trago aqui a observação que eu trouxe sobre os privilégios. Porque falar disso, a gente fica pensando, não, mas essas pessoas, tem pessoas que já nascem assim com essa facilidade e acham que elas são especiais. Não, gente. Olha aqui o que ele diz no mesmo capítulo. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao homem-bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Veja o quanto interessante esta abordagem. Com relação ao homem, e com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões. Não é o mesmo critério. Veja que quanto mais nós nos apropriamos de uma conduta correta, quando nós nos apropriamos de valores que trazem para nós elementos que nos fortalecem nessa mudança, nesse olho, na moral cristã, quando nos fortalecem em escolhas mais assertivas ao bem. Isso aqui, ó, não tem o mesmo critério. Vocês sabem por quê? Porque a gente já entende. Porque a gente já sabe. E essa aqui, ó, a igualdade em face da dor é uma sublime providência. Todos nós estamos passando e somos iguais para em relação à dor. Mas a forma como nós lidamos com esta experiência é que vai nos diferenciar. Porque podemos maldizer, inclusive, dessa experiência. Podemos transformá-la ela maior ainda, do ponto de vista negativo. E podemos ter um olhar diferente quando entendemos que a dor é um processo de ajuste. Porque às vezes a gente não consegue expurgar tudo aquilo que a gente se comprometeu e a gente negligencia muita coisa hoje. A gente joga muita coisa para debaixo do tapete. E é por isso que, instruídos pela experiência comum, as pessoas que têm esse viés já praticam mais o bem de forma muito mais natural. Eu não preciso me esforçar para fazer o bem. Essas pessoas, ela têm a aproximação muito mais fácil de entender e saber lidar com o processo de ajuste. Porque não tenho mais como dizer assim, eu não sabia. Ah, eu não entendia. Não, você entende. E você sabe responder e lidar melhor com esse contexto. A dor, muito bem vivida e experimentada, ela proporciona ao espírito uma asepsia gigantesca da sua moral e, acima de tudo, na construção de alicerces, de valores e de sentimentos que vão proporcionar grandes trajetórias na sua caminhada evolutiva. Por isso que para nós hoje, da doutrina espírita e para muitos outros que entendem a questão da dor, ela sim, ela é uma grande providência para muitos daqueles que ainda na sua inconsequência ou na sua omissão não procuram recuperar o tempo perdido ou dar novas direções na sua caminhada. Porque quando estamos aqui, temos os nossos compromissos, temos os nossos olhares sobre este mundo, temos aqui atribuições que nós mesmos planejamos em muitos dos casos. Mas estamos atentos a isso?
Como é que eu sei que eu trilho, que eu estou com o trem no trilho? Às vezes a dor chega para nós, para nos auxiliar a colocar o trem novamente nos trilhos. Mas não aprendemos com tanta facilidade, não é? Imagina nos dias de hoje. É muito fácil arrumar o culpado. Hoje, o culpado da dor da humanidade chama-se Covid-19. Mas o que é o Covid? O que isso representa para a humanidade? O que isso traz de aprendizado para todos nós? Porque as pessoas se emocionam tanto quando são vacinadas? Porque elas têm a esperança de que esta dor não faça parte da vida dela. E que este instrumento crie barreiras e possa fortalecer sua estrutura orgânica ao ponto de que isso não aconteça. Mas é só isso? Fica aqui uma interrogação para todos nós. Será que é só isso? E só isso é suficiente para termos a certeza de que não teremos a experiência da dor, independente do seu grau e da sua expressão? Porque o fato de eu não ter sido ou ter tido uma contaminação amena não significa que eu não possa estar experimentando a dificuldade e a face da dor com um parente, com um amigo, com um vizinho, com um colega de trabalho. Às vezes, não paramos para olhar o que está à nossa volta. Este é o convite do dever. É o passo para trás. É quando a gente faz aqui, o resumo prático de tudo aquilo que nós estamos passando, das especulações morais. Esse resumo prático é para nós esse passinho para trás. Quantas das vezes a gente é convidado, olha, dá um passo para trás para ver, para você tentar enxergar o que está passando com você. Hoje é um dia muito importante para todos aqueles que estão acompanhando e para mim aqui que estou dividindo essa experiência. Porque estamos sendo convidados a dar um passo para trás. E que passo para trás é esse? É o olhar cauteloso, é o olhar com cuidado, é o olhar com respeito a você e aquele outro e aqueles que fazem parte de uma maneira ou de outra da sua trajetória. No mundo de hoje, estamos sendo convidados, mais do que nunca, a dizer um basta para a indiferença. Hoje, estamos utilizando os recursos tecnológicos cada vez mais para nos aproximar. Mas se a gente parar um tempinho, dá uma olhada para trás, vamos tentar lembrar das palestras, quando a gente ia assistir, ouvia na casa espírita, né? Qual era a nossa crítica? Não só nossa, mas de muitas pessoas que diziam que hoje as famílias estão presas a esses equipamentos aqui. Por quê? Porque eu estou jantando, eu estou com uma pessoa aqui, a outra está ali, todo mundo ali, e todo mundo aqui, cada um no seu mundo. Não quer dizer isso que deixou de existir, não. Mas fomos convidados a rever a forma que utilizamos os recursos. Da mesma forma, é como nós precisamos saber como lidar com as nossas emoções no momento da dificuldade. É o momento da gente também visitar e discutir um pouco mais com o outro sobre os relacionamentos, sobre qual contribuição podemos dar. Tudo isso está inserido num diálogo fraterno, amigo, respeitoso. E esse dever, o tempo todo, está chamando a nossa atenção para essas pequenas coisas. São pequenas coisas que esquecemos de fazer. Porque às vezes a gente está tão contaminado com o automatismo das coisas que acordamos, comemos, trabalhamos, voltamos, boa noite, bom dia, e acabou. Por isso que eu estou trazendo aqui essa provocação. Estamos sendo convidados a
a visão baixa da indiferença, porque a gente estava tão automático que o outro que estava ali do nosso lado, muitas das vezes nem existia. Só lembrava dele depois, por uma necessidade ou outra. E essa pandemia veio nos provocar, porque muitas das vezes a gente fugia dos nossos lares, utilizávamos a desculpa do trabalho, mas hoje não. Muitas pessoas estão sufocadas porque não aguentam mais. Pois é. E por que você não aguenta mais estar com o outro? O que eu estou aprendendo com esta lição? Qual é o sentido desta lição para mim? Eu posso dar um sabor a essa lição para mim se eu encarar ela com mais suavidade, se eu não me cobrar tanto, se não me exigir tanto, porque às vezes também perdemos o peso da mão, porque às vezes achando que estudamos, que sabemos, que entendemos, exigimos demais de nós e do outro. Esse dever também nos cabe, a não pesar demais a mão, porque todos nós também temos limites, tanto nós como o outro. E esse convite que nós temos hoje de trabalhar esse entendimento de onde eu começo e o outro termina, de onde eu termino, onde eu começo, é que vai nos auxiliar a sermos mais fraternos uns com os outros. Quando a gente fala que o planeta ou a sociedade está carente de delicadeza, de gentileza, porque é uma verdade. Às vezes a gente passa pelas pessoas, e agora que a gente tem o uso da máscara, e aí cobre os olhos, né, da alma, diz exatamente aquilo que a gente falava de jargão, a gente vê expresso hoje na face das pessoas. E essa expressão que não dá mais para esconder, não dá para fazer assim, ó, ali, que a gente precisa se conectar. A necessidade da conexão é muito grande. Nunca se precisou tanto do toque, porque fomos convidados a olhar para dentro. Quem sabe, depois disso tudo, a humanidade possa ter uma atitude mais fraterna, amiga e mais saudável. Essas são as minhas preces sobre essa questão, sobre essa experiência que a pandemia está nos proporcionando. Mas seguindo aqui no estudo, eu vou trazer aqui também uma observação aqui no finalzinho, né? Porque essa mensagem aqui, Lázaro trouxe para nós, e eu vou só pegar aqui, só para compartilhar com vocês, esse finalzinho do texto. Aqui, deixa eu ver, é isso mesmo, pronto. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente já aprendeu, já ouviu muito isso, né? E quando ele diz assim, tem esta de refletir as virtudes do Eterno, de Deus, que não aceita esboços imperfeitos. Ou seja, ele sabe das nossas capacidades. Ele sabe que nós, como Jesus afirmou, vós sois deuses. Temos essa capacidade. Temos condição de trazer essa visão de mundo mais justo e perfeito. O dever cresce e irradia. Isso sai de dentro de nós, porque nós somos essa expressão. Nós somos a manifestação de Deus na Terra. E falar disso nos traz força, coragem e determinação. O que o homem precisa adquirir é disciplina,
para encarar tudo isso e transformar isso em ação. Essa é a ação requerida do homem. Trazer essas virtudes que estão disponíveis e estão latentes dentro de nós, com a força e a coragem requeridas para a gente seguir adiante, porque essa beleza, ela tem que se resplandecer aqui em nós e no outro. É isso que essa mensagem traz hoje, ao finalzinho aqui, para a gente já estar chegando no final do nosso trabalho. É isso que nós estamos sendo convidados. Olha, gente, ter coragem para abraçar tudo isso não é fácil, não. Porque a gente vai precisar renunciar a muita coisa, vai precisar dizer não para muita coisa. Quando eu falo muita coisa, são todos esses meios, essas questões que o mundo nos faz e exige de nós posicionamentos, exigem de nós posturas como cidadão, mas a gente não pode se perder somente nesse aspecto, se prender somente nesse aspecto. Desculpa, só a correção da fala. Precisamos entender que quanto mais requerido nós formos, mais nós precisamos ter disciplina para trazer essas virtudes como válvulas motoras na nossa caminhada. Mas isso requer disciplina, coragem. E como Leon Denis traz no seu livro, a vontade. Porque a vontade é o combustível necessário para que isso aconteça. Que todos nós possamos trazer essa vontade firme, essa vontade real de sermos homens e mulheres de bem. Que a gente possa respeitar qualquer uma das escolhas do outro e saber lidar com sabedoria. Pedir a orientação desta equipe maravilhosa, porque não andamos sozinhos, não estamos alheios no mundo. Não estamos aqui simplesmente por estar. Temos compromissos, temos tarefas. Tudo isso faz parte para o desenvolvimento. Se pensarmos um pouco mais a visão da sustentabilidade, onde eu quis trazer, é que se eu falo de renovação hoje, se eu trouxer essa ferramenta e trazer para mim condutas em busca dessas virtudes, eu, de forma sustentável, estou contribuindo para o meu retorno, ter um mundo mais justo e belo, porque eu estou plantando aqui como corresponsável, aqui, sementes que vão fazer a sua parte, quando vão encontrar outros que acreditam e que se esforçam para que esse planeta seja melhor. O dever, gente, ele não é um texto, um item punitivo a ninguém. O Evangelho, ele é uma verdadeira bússola para aquele que está caminhando em busca de si mesmo, em busca de transformar este mundo, de proporcionar filhos e netos mais justos através da sua conduta, do seu exemplo, da sua contribuição ainda aqui encarnado e também para o seu retorno. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade hoje de ter trazido aqui pequenas reflexões sobre esse tema. Espero que eu tenha feito pelo menos uma provocaçãozinha, de uma sementinha para cada um de vocês. Porque o Evangelho de Jesus realmente é um farol para a humanidade. Que a gente possa, sim, se apropriar desses estudos, desses ensinamentos através de um estudo justo, amoroso, sistêmico, com responsabilidade,
e a cada vez mais possamos olhar uns para os outros com mais carinho, com mais disciplina para nós, entendendo os limites, respeitando. Esses são os votos que eu deixo aqui para encerrar o nosso trabalho. E um beijo no coração dessa casa querida, que eu possa aqui também, em outros momentos, trazer outras observações. Que a noite de hoje, o dever não seja de forma nenhuma, algo que nos pese, mas que com essa contribuição hoje o dever possa ser visto como um grande contributo e um grande aliado na construção do homem de bem na Terra. Um forte abraço, beijo no coração de cada um de vocês e a gente agradece por esta oportunidade. Beijo, uma ótima noite. Obrigado a todos. Tchau.